60 mil ainda continua sendo uma possibilidade para o Bitcoin, e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. A gente está passando por um momento de manipulação de preço no curtíssimo prazo, com o Bitcoin devolvendo toda a alta que tivemos no dia de hoje, e vamos ver um pouco sobre essa manipulação de preço. E vai ser importante você assistir até o final, porque você vai entender um pouco sobre quando acontece e como você pode se precaver mediante a essas manipulações que a gente tem com frequência no preço do Bitcoin, quando temos uma menor volatilidade no preço e uma menor proporção de volume também de pessoas negociando, a gente tem com frequência esses momentos de manipulação e talvez esses momentos aconteçam com ainda mais frequência, tá bom? Então vamos lá que eu quero estar te mostrando aqui o que está acontecendo com o Bitcoin no dia de hoje. Muitos chamam de voo de galinha quando a gente tem esse momento de alta onde o preço vai subindo sem freio, rompe resistências e depois ele volta a tudo. Isso nada mais é do que manipulação de preço. Daqui a pouco eu vou passar para vocês aqui onde que vai ser o alvo e o porquê. A gente pode ter alvos próximos aqui para essa manipulação de preço de Bitcoin, mas primeiro eu vou te ensinar como você faz para observar esses momentos de manipulação, tá bom? Ontem eu tinha falado para vocês sobre a possibilidade de rompimento aqui desse padrão, a formação de ombro-cabeça ombro invertido que estava sendo formado, a possibilidade de confirmação desse padrão, só que no dia de hoje a gente teve um movimento atípico que foi esse movimento de manipulação. E como que eu identifiquei essa manipulação de preço aqui no Bitcoin? Primeiro, a gente teve essa valorização, iniciamos o dia com uma flutuação bem positiva e sem correção, só que quando a gente vai observar o volume, a gente teve um volume em queda, preço subindo, volume caindo. Isso é uma tentativa clara de manipulação de preço de institucional, tá, pessoal? Até mesmo mandei lá para o pessoal lá do grupo do Telegram, link tá aqui na descrição se você quer entrar, e sempre que a gente tem esses movimentos atípicos assim, eu gosto de estar passando esses alertas lá para vocês, tá? E quando o preço estava subindo, chegando nessa região de resistência, passei aqui, que foi confirmado aquele padrão, mas que precisaríamos ter cautela, ter cuidado, porque estava aparecendo manipulação. E estava aparecendo manipulação porque a gente tinha aqui o preço subindo com um volume caindo. E institucional consegue manipular o preço, mas não consegue manipular o volume. Então, a gente teve aqui esse momento de queda, devolvendo todo o lucro do dia de hoje para Bitcoin, tá, pessoal? Toda vez que a gente tem esse movimento, é muito claro e muito nítido para a gente que quem está observando o preço vai acabar acreditando que vai ser alta infinita, porque veio buscar o primeiro ponto de liquidez, o nosso indicador de liquidez cravou o primeiro ponto, e a gente tinha a possibilidade do segundo ponto. Só que não adianta a gente ter essa possibilidade aqui, sendo que o preço está manipulado. O institucional está tentando manipular o preço. A gente tinha ali um volume baixo, poucas pessoas negociando, então fica mais fácil institucional movimentar o preço de qualquer ativo que seja, desde mercado cripto para mercado tradicional. E com esse aumento de preço, ou seja, a isenção de pessoas vendendo, os vendedores pararam de vender simplesmente para deixar o preço seguir, para deixar o preço subir, e essa alta foi por isenção compradora, pessoas parando de vender. Com essa isenção compradora, o preço foi subindo, só que o volume que era importante para a gente ter uma alta consistente, não estava subindo. Ou seja, os compradores estavam cada vez comprando menos. Ou quem estava entrando em compra estava começando a se precaver e parando de comprar. Até chegar em um ponto que não existe mais pressão compradora o suficiente. E quando chega nesse ponto, que foi aqui nessa região de resistência, a gente tem a atuação da ponta vendedora. E então, os vendedores entram com mais firmeza, devolvendo todo o lucro em alguns minutos. Então, o que levou horas para conseguir subir aqui, os vendedores conseguem tomar tudo em alguns minutos e foi o que aconteceu. Próximo suporte aqui para Bitcoin, acredito que seja nessa região de 64 ou até mesmo a gente tenha outro momento de manipulação aqui, tá? Então o preço ele pode simplesmente ultrapassar, dar uma agulhada lá embaixo, só que isso é importante, tá? Anota aí e faz essa marcação no seu gráfico, porque se isso acontecer, se acontecer essa manipulação, você já vai estar sabendo, tá bom? Você vai observar o seguinte parâmetro, você vai observar uma agulhada que o Bitcoin vai dar abaixo dessa linha de tendência aqui, ou desse padrão, dessa cunha, ao
voltar para supostamente fazer um pullback, ele pode voltar e fechar acima. Nisso que ele fecha acima, ele volta um pouco demonstrando que vai continuar caindo. Muita gente continua shortando o Bitcoin, só que a gente tem um movimento contrário, ou seja, aqui a gente teve um bull trap, armadilha de urso, aqui a gente pode ter um movimento contrário, um bear trap, uma armadilha de urso, tá? Então a gente pode ver o preço começar a subir e então a gente pode ter a direção do preço seguindo busca de liquidez. E o principal ponto para ser buscado liquidez continua estando lá em cima em 69 mil dólares, 69 a 70 mil dólares por unidade, tá bom? Só que como falei no início do vídeo que existe a possibilidade do Bitcoin voltar para 60 mil, essa possibilidade continua existindo, tá, pessoal? Essa agulhada ela pode passar um pouco e vir rapidamente nos 60 mil, que vai ser uma região defendida tanto por pessoas físicas quanto para institucional, porque vai ser um ponto bem interessante para estar comprando. Então, aqui sim continua existindo a possibilidade do Bitcoin voltar e tocar aqui embaixo nessa região de 60 mil. E eu observo essa possibilidade com mais veemência aqui no gráfico semanal. Veja que nesse momento a gente tem a possibilidade de uma formação de lateralização e o fundo dessa lateralização está exatamente aqui em cima em 60 a 61 mil dólares por unidade, tá bom? Então aqui é uma região que a gente vai ficar de olho e uma região para a gente estar utilizando como oportunidade também, tá? Vai doer se isso acontecer, porque as altcoins vai despencar e lá na frente a gente fala um pouco sobre altcoins, mas vai ser uma região de muitas oportunidades, principalmente para você que está fazendo position trade. Eu estou fazendo alguns position trades, estou aproveitando algumas oportunidades em position trades, não vou comprar Bitcoin em 60 mil, quem tem dinheiro para estar fazendo essas compras é um preço bom para você estar fazendo seus aportes, mas como eu já bati todas as minhas metas de compra, eu não vou comprar mais, tá bom? Sei que muita gente vai falar, ah, Luiz, mas é a oportunidade de compra, vai aportando, vai fazendo DCA, muita gente vai falar isso, mas depois que você bate a sua meta de compra, não compensa você ficar saindo da sua meta, porque você já começa a sair da sua gestão de risco, tá bom? Então, para mim não sair da minha gestão de risco, eu não vou fazer aporte sem Bitcoin em 60 mil, mas vou utilizar uma fração das minhas posições em Bitcoin, da exposição que eu tenho em spot, para utilizar em contratos futuros para ganhar ainda mais Bitcoins. Essa é uma estratégia que eu utilizo e não dá para mim abrir aqui porque vai precisar de uns 3, 4 vídeos para mim estar te ensinando isso, tá bom? Mas eu sigo essa estratégia, que é uma estratégia onde eu utilizo parte das minhas criptomoedas para ganhar ainda mais criptomoedas. E não é em DeFi, é em contratos futuros, tá bom? E aqui 60 mil eu vou utilizar para estar fazendo isso, para estar ganhando ainda mais criptomoedas, para estar ganhando ainda mais Bitcoins. Já estou fazendo isso em DOT, já estou fazendo isso em Ethereum. Nesse momento, quando a gente vem para as altcoins, é importante a gente observar o seguinte. No semanal, o Bitcoin rejeitou grande parte da alta que a gente teve ali nessa semana. Essa semana a gente teve uma alta bem expressiva na dominância do Bitcoin. Foi rejeitado grande parte dessa alta aqui e continua voltando. Se no semanal a dominância fechar negativo, vai ser muito bom para as altcoins, mas se fechar positivo, a gente tem a possibilidade de continuação na próxima semana até essas regiões de 56% ou até as regiões de 57% na dominância. Isso acontecendo, Bitcoin voltando para as regiões de 63, 62 ou 60 mil, a gente vai ter altcoins derretendo e conseguimos utilizar como oportunidade também, tá bom? Não é para você se assustar. Se você tem altcoins, não consegue comprar mais e fazer DCA, fazer preço médio, você consegue utilizar o que você tem para ganhar ainda mais altcoins. Se você tem dinheiro para estar fazendo mais aportes, você consegue estar comprando mais e fazendo DCA e utilizando essa queda como oportunidade. Então, independente aqui, vamos ter oportunidade se isso acontecer, tá bom? Mas o que vamos observar nesse momento para o Bitcoin são essas duas características. A característica da formação de um bear trap, que seria um rompimento aqui de 63, o Bitcoin vai vir para 63, é inevitável essa busca de 63, buscando 63 e voltando para dentro desse padrão, bear trap confirmado, alta para Bitcoin, busca de 69. Isso pode acontecer até mesmo na próxima semana. Se não conseguir caracterizar esse bear trap, esse bull trap aqui que aconteceu cá atrás, foi forte o suficiente para tirar todos os compradores do mercado e a partir de então os compradores não têm mais interesse em estar se expondo nessa região. Não compensa, a galera se assustou com essa formação de armadilha. O preço vai para 60 mil porque quem está vendendo está mais propício a estar lucrando com a venda do que com a compra.
Pessoas que estão posicionadas, pequenas sardinhas que estão com medo de queda de volta para 60 mil, para 54, para 56, também vai se desfazer de algumas exposições. Institucional, observando isso, vai utilizar desse medo para empurrar o preço para 60 mil para comprar mais barato. Então isso sim pode acontecer. O que vai dividir Bitcoin de 69 mil para 60 mil é essa formação aqui em 63. Se Bitcoin formar o Bear Trap em 63, então sim, a gente volta com tudo para 69. Se ele não conseguir formar o Bear Trap e continuar caindo, aí a Bitcoin é 60 mil dólares por unidade e é inevitável. Outra coisa que a gente vai observar, chegando aqui, o ganho de volume. Não adianta o preço querer subir sem volume, porque ele não vai conseguir. Ele vai devolver logo depois. Porque é uma matemática simples, pessoal. Se o ativo está subindo e quer continuar subindo, a gente precisa de mais pessoas comprando. Se o volume está baixo, mostra pra gente que não existe pessoas o suficiente comprando para elevar ainda mais os preços desse ativo. Na próxima resistência ele volta. Então, se o preço chegar aqui e tentar formar um bear trap e não ganhar volume, o preço vai cair, o preço vai voltar para 60 mil. Precisamos dessa característica aqui com o volume. Aí você pergunta para mim, Luiz, mas quanto que seria interessante de volume para a gente estar caracterizando como um bom volume? Aí a gente observa os padrões anteriores. Quanto que foi um bom volume para Bitcoin subir cá atrás e chegar aos próximos topos, às próximas resistências? A gente precisou de aproximadamente 37 a 40 bilhões em volume. Então, um volume interessante para a gente voltar a acreditar que o preço pode subir um pouco é 37, 38 e subindo consistentemente, 40, 45. Foi isso que aconteceu cá atrás. Olha esse padrão de volume, olha como o volume ele começou a ser ascendente. Enquanto o volume veio subindo, o preço veio subindo também, porque mostrava que tínhamos pessoas comprando o suficiente para elevar o preço cada vez mais. E precisamos disso para ver o preço continuar subindo. Enquanto o volume estiver caindo, olha o que acontece. Preço lateral, ele vai vir buscar fundo, como aconteceu aqui. Depois que caracterizar e que buscar o fundo máximo, que pode ser 60 mil, a gente tem ali a possibilidade do volume começar a subir, começar a ser ascendente, assim como o preço também. Então o preço vai subindo à medida que o volume vem crescendo. Então a gente precisa desse momento de crescimento de volume, mas a princípio, para caracterizarmos como um volume bom, a gente precisa estar ultrapassando essas regiões aqui, de 37, 38, vir para 37, 38, 40, 45, 50 e ir subindo, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer aqui para vocês, tá, pessoal? Fiquem atentos a essa formação. Essa formação vai ser uma formação bem importante aí pra gente, para talvez o dia de hoje ou pro decorrer dessa semana, tá bom? E essa semana continua não sendo uma semana boa para estar fazendo aportes, nem em Bitcoin, nem em altcoin, como eu venho falando para vocês no decorrer de toda essa semana. Sei que muita gente vai falar que o preço caindo é oportunidade, mas nem sempre é oportunidade. A oportunidade é quando chega em um bom preço, em um bom nível de preço. E um bom nível de preço nesse momento é aqui 60 mil ou se caracterizar um bear trap nesse momento, tá bom? Então, ponto de compra. Por mais que a gente tenha aqui bons pontos de compra, a gente precisa aí de boas características e de fundamentos mostrando pra gente que o preço vai voltar a subir e subir com força, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer pra vocês. Espero que o vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E se te ajudou, deixa o like, que isso ajuda o canal, e também se inscreve aí, porque eu tô aqui todos os dias. Amanhã, possivelmente, eu vou estar aqui com live, tá? Então te convido a estar participando da live amanhã. E também no sábado, sempre com live aqui para trazer para vocês e com convidado no sábado, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Foi!